Bora lá falar de fone de ouvido? Dessa vez eu trago um fone de ouvido muito interessante. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review do FPE1 da Bluetooth, BW-FPE1, que é um fone de ouvido que me deixou surpreso em alguns pontos e eu vou falar aqui com vocês quais foram. Antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Espero que vocês gostem desse vídeo, então vamos lá, senta na cadeira aí, ou no sofá, ou na cama, ou no chão, relaxa e vamos lá ver esse vídeo de fonezinho de ouvido. Primeira coisa muito interessante do FPE1, seu design. Ele é muito a case dele é muito fininha, sim, isso aqui é a case dele. Tem esse formato que você abre aqui e, aliás, fechado, você tem acesso a uma parte dos fones de ouvido, ele é vazado aqui na case. E olha, é um fone de ouvido que é muito fininho e muito portátil. Você coloca ele no seu ouvido aqui e ele fica... E é super confortável, ele é muito leve, ele tem um encaixe muito bom, apesar de ser um fone do tipo earbud, ou seja, ele não tem uma borrachinha que entra dentro do seu canal auditivo, tem muita gente que prefere assim, inclusive. E olha, eu fiquei realmente surpreso com o design dele, é muito fino, é muito compacto, lembra muito fones mais clássicos, sabe? Fones comumente usados em escritório e tudo mais. E eu gostei, eu achei esse ponto bem legal. Do mesmo jeito que eu elogio o design dele por ser fino, por ser confortável, eu também vou criticar pelo fato dele não ser muito legal para praticar atividades físicas. Então assim, se você quer um fone de ouvido para correr, para, sei lá, fazer atividade física, esse aqui não é o modelo para você. Tem um outro modelo que eu vou fazer review aqui também, e, enfim, tem vários outros modelos que eu já fiz review aqui no canal, mas esse aqui não é para você. Esse aqui é mais para você usar em reunião, para você usar de forma mais casual. Para fechar o lance da case, essa case aqui dá 5 cargas completas no fone de ouvido. Cada carga completa dura em média de umas 4 horas. Talvez isso seja pouco para você, particularmente eu acho que 4 horas de bateria tá no mínimo ali, não é grandes coisas, tá no mínimo entre o aceitável e tudo mais. Por que eu falo isso? Não é porque eu vou ficar 4 horas com fone de ouvido nos meus ouvidos, não. É porque quanto mais tempo de bateria significa que menos cargas precisam ser feitas e, consequentemente, você tem uma vida útil do produto maior. 4 horas de bateria é ok, se a gente for comparar, por exemplo, com os AirPods de primeira e segunda geração, é mais ou menos a mesma coisa, mas eu acho que poderia ter mais tempo de bateria. 4 horas de reprodução tá tipo no limite do aceitável, eu diria. E essa case aqui dá 5 cargas completas nos fones de ouvido. Essa case carrega via USB do tipo C, o que é um ponto bem positivo, e tem até uma cordinha aqui para você pendurar ele em qualquer lugar que seja. Inclusive o meu tá todo riscado porque meu filho pega e fica fazendo assim, ó. E aí sai batendo em tudo quanto é lugar. Mas, enfim, para passar agora para a parte que vocês mais gostam quando eu falo de fone de ouvido, vamos falar da qualidade sonora e eu fiquei bem surpreso porque é um fone do tipo earbud. Ele não isola completamente os ruídos externos, os ruídos do ambiente, mas nesse modelo aqui eu percebi um grave muito forte. Tanto que quando eu testei ele pela primeira vez, eu estava testando outros fones de ouvido aqui, quando eu coloquei ele e escutei pela primeira vez, eu falei assim, nossa, será que é isso tudo mesmo? Será que esse grave está saindo desse fonezinho de ouvido? Porque não é o tipo de coisa que você espera de um fone desse tamanho, sabe? Não é claro, ele não tem a maior clareza, ele não tem a melhor definição de fones de ouvido do mercado. É claro que eu consigo ter qualidade sonora muito acima dele em outros modelos, mas para um fone de $23, mais ou menos, inclusive eu vou deixar cupom de desconto aqui se estiver disponível, mas é um fone que não custa tanto, tem um formato super compacto e tem um grave bem marcado, um grave bem interessante para poder, sei lá, se você gosta de ouvir músicas que vão sobressair essa frequência, né, que vão sobressair essa faixa de frequência, vai que é sucesso. Para poder comparar de forma rápida aqui, eu fiz review do T2 da Ugreen recentemente e o FPE1 tem mais grave do que o T2, que também, para ser justa a comparação, ele também é do tipo earbud, né? Ele não tem as borrachinhas e tudo mais. A minha teoria é que esse volume, essa frequência mais grave que ele ressalta é para poder ajudar, médio grave, né, médios e graves, é para poder ajudar, por exemplo, se você quer usar esse fone para chamadas, para reuniões e tudo mais. Por quê? Porque a nossa faixa de frequência, a frequência da nossa voz
permeia essa zona de graves, médio e graves, né? Enfim, tem várias variações de tonalidade no mundo aí, obviamente, mas a nossa voz predominantemente está nessa faixa mais grave e médio grave, sabe? Então eu acho que eles fizeram isso também para poder ajudar no lance de reuniões, para poder usar esse fone de ouvido mais como microfone e, claro, obviamente, um fone de ouvido para reuniões do que para escutar música e tudo mais. E por que eu falo isso? Porque o microfone dele também é bem legal, eu vou colocar um trecho aí de teste para vocês ouvirem. E essa aqui é a qualidade do microfone do FP. É assim que as pessoas vão te ouvir se você estiver usando esse fone de ouvido, seja em uma chamada, em reunião e tudo mais. E aí, gostaram da qualidade desse microfone? Mas é um fone que tem esse microfone com a melhor captação, porque ele tem essa perninha, né? Então ele está mais perto do seu emissor de voz, que é a sua boca. Então, assim, ele tem esse kit de microfone e graves médio graves ressaltados para poder te ajudar na hora de perceber, enfim, escutar reuniões e tudo mais. Não que você não consiga ouvir música com ele, tá? É perfeitamente plausível você pegar esse fone de ouvido para poder ouvir música e tudo mais. Mas eu não acho que ele tenha a melhor qualidade sonora em um fone de ouvido. Talvez na faixa de preço dele, pode ser, talvez fones como o X5 da Ugreen, não sei, talvez até mesmo o FYE10, que está mais ou menos na mesma faixa de preço, entregam qualidade sonora bem superior. Mas aí é outro tipo de construção, enfim, é outro lance, né? Afinal de contas, estamos falando aqui de um fone que está perto dos $23, que na cotação de hoje dá tipo cento e poucos reais. Isso é relativamente pouco para esse tipo de produto, para essa categoria de produtos. Mas para fechar, é um fone de ouvido que eu gostei demais. Estou usando ele para poder fazer aula de inglês, para poder usar em reuniões, para poder, enfim, usar aqui no meu dia a dia, mas não para ouvir músicas. É um ótimo fone de ouvido, por exemplo, para você usar aí no home office para poder fazer suas chamadas e tudo mais, e que ainda tem o lance de ter um design muito interessante. Então fica aqui a minha recomendação para vocês, FP-E1 da Blitzwolf, fone de ouvido que foi me enviado pela Banggood. Se você quiser comprar, o link está aqui na descrição do vídeo, e comprando por lá você não paga nada mais, você não vai pagar nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, mas você me ajuda, porque dessa forma eu consigo uma moralzinha lá com o pessoal da Banggood, e aí eles mandam mais produtos para eu poder fazer review, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso. Falei aqui do FPE1. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.